Boa noite, bacharéis do Botequim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje vamos dar continuidade à nossa trilogia Senna Prost, que conta a história da rivalidade, as 3 temporadas em que os dois brigaram diretamente pelo título. E hoje com a segunda parte, contando como foi a temporada de 1989, a polêmica temporada de 1989. Então a partir de agora vamos relembrar como foi essa temporada. Começando pela pré-temporada, né, que começou, né, a temporada de 89 começou fazendo história com o maior número de equipes inscritas na Fórmula 1, 20 equipes inscritas para o campeonato, o dobro do que a gente tem hoje, e 39 carros, já que a equipe Euroburn tinha apenas um carro. E com tanto carro assim, e para evitar que carros com rendimentos muito ruins dividissem a pista com os melhores carros, foi criado um sistema de pré-qualificação na sexta-feira de manhã, onde os 13 piores carros iam para a pista, né, marcar tempo, e os 4 melhores teriam direito de disputar o treino de classificação para a corrida. E aí nos treinos oficiais, 30 carros iam para a pista e apenas 26... e os 26 melhores iam para a corrida, né, os 4 piores não se classificavam para a corrida. Com o fim dos motores turbo na temporada de 88 e a entrada dos motores aspirados para 89, esperava-se que o domínio da McLaren não fosse tão grande como no ano anterior, né, onde a McLaren venceu 15 das 16 corridas. Uma das equipes que contava com isso era a Ferrari, que contratou o inglês Nigel Mansell, né, para tentar sair da fila de 10 anos, já que durava o jejum da Ferrari. Trouxe o Nigel Mansell. E também tivemos 2 retornos importantes na temporada de 89, que foram da equipe Brabham, que após ter sido vendida por Bernie Ecclestone, tinha ficado de fora da temporada de 88, e também a volta da Renault como fornecedora de motor. Depois de 2 temporadas fora, a Renault voltou para fornecer motor para a equipe Williams. Com relação aos brasileiros, além de Ayrton Senna na McLaren e Nelson Piquet na Lotus, teríamos também Maurício Gugelmin, mais uma vez correndo pela equipe March. E uma curiosidade desse carro é que esse carro foi projetado por Adrian Newey, né, o grande mago aí, projetista, projetou o carro da March em 89. E também outro brasileiro que na Fórmula 1 era o Roberto Pupo Moreno, que corria pela equipe Coloni. E a primeira corrida do ano foi o GP do Brasil em Jacarepaguá, e Ayrton Senna mais uma vez largou na pole position atrás da tão sonhada vitória em casa, mas se envolveu numa confusão na largada ali com o Berger, com o Patrese, teve que trocar o bico do carro, foi lá para trás, terminou a corrida apenas na 11ª posição, e mais uma vez não conseguiu realizar o sonho de vencer uma corrida em casa. Então vamos conferir como é que foi essa confusão aí na largada do Grande Prêmio do Brasil de 89. Vamos nessa, vai começar, verde, Senna tenta largar bem, 13, Berger força, Senna por dentro, Berger puxa, Senna fecha, tenta subir a ponta, Berger, situação difícil, outra vez problemas com Senna na largada do Grande Prêmio do Brasil, saiu o spoiler dianteiro de Senna, ele vai ter que parar no box para recuperar isso, Patrese assume a ponta. A corrida foi vencida por Nigel Mansell, em sua estreia na Ferrari, e o Alain Prost foi o segundo, e o brasileiro Maurício Gugelmin foi o terceiro, né, esse que foi o seu único pódio na sua carreira na Fórmula 1. Um outro detalhe interessante desse pódio foi que o Nigel Mansell conseguiu a proeza de cortar a mão quando ele foi levantar o troféu de vencedor da corrida, né? Dessas coisas que só acontecem com o Nigel Mansell, né? E esse GP também marcou a última vez que o circuito de Jacarepaguá, que o Autódromo de Jacarepaguá, sediou uma corrida de Fórmula 1. Né? Depois disso, o Grande Prêmio do Brasil foi para Interlagos, e o Autódromo de Jacarepaguá ele chegou a sediar algumas corridas da Indy entre 96 e 2000, sediou algumas provas da MotoGP até 2004, e em 2012 o autódromo foi demolido para a construção da Vila Olímpica, né, para as Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016. Né? Uma pena aí que acabaram com o Autódromo de Jacarepaguá. Bom, e depois dessa corrida, tivemos a segunda etapa, que foi o GP de San Marino. E foi nessa corrida que a relação entre Senna e Prost realmente acabou, né, virou um clima totalmente de guerra. Né, e vou explicar o porquê. O que aconteceu?
os dois pilotos eles tinham um acordo de cavalheiros de que um não passaria o outro na primeira volta. Então, o acordo era, não, a gente pode brigar, mas após a primeira volta. Depois, na primeira volta, né, o que tiver na frente fica na frente e assim vai. E aí teve uma largada. O Senna, que era o pole position, largou na frente, Prost ficou em segundo, tudo normal. Só que aí teve um acidente do Berger, né, que interrompeu a corrida. Então vamos ver o acidente do Berger, depois eu explico aí o que aconteceu, né, o que levou essa treta. Vamos lá. Na próxima, seu Patrese e Berger, vocês são os 6 primeiros. Piquet ainda o 8º, e olha só, a batida forte e o carro pega fogo. Um desastre de seríssimas proporções. Porque o carro explodiu. Um momento dramático novamente na Fórmula 1. Exatamente na Mugello, onde Piquet bateu e sofreu um acidente sério. E aí, né, a corrida foi interrompida. O Berger, felizmente, saiu ileso desse acidente, apenas com algumas queimaduras nas mãos, que o deixariam de fora da próxima corrida. E na relargada, o Prost tomou a frente, né, largou melhor que o Senna, tomou a frente. Só que o Senna foi para cima e fez a ultrapassagem, recuperou a liderança e ganhou a corrida. E aí que deu a treta, porque o Prost achou que o Senna quebrou o acordo, né? Ele até colocou uma frase: só me passou porque pensei que tinha palavra, mas continua mesmo como o ano passado. Já o Senna achou que não, já que o acordo só valia para a primeira volta, que ela já não era a primeira volta, né? Porque com a corrida interrompida era a terceira volta, né? Então cada um usou como interpretou a seu favor, ninguém estava errado, né? E aí cada um interpretou a seu favor. E no pódio, né? Primeiro ali a dificuldade de abrir a champanhe, e depois você vê a clara insatisfação do Senna, do Prost com o Mansell ali na hora da champanhe. O Prost realmente ficou muito puto, né, com o Senna, e o Senna, né, se justificou, enfim, né? E aí estava feita a treta. E a terceira etapa foi o Grande Prêmio de Mônaco, onde o Senna venceu, né, sem nenhuma dificuldade, com mais de 50 segundos de vantagem para o Prost, né, que foi o segundo. E Stefano Modena foi o terceiro, esse que foi o primeiro pódio da sua carreira, e foi também o último pódio da equipe Brabham na Fórmula 1. Um fato curioso que aconteceu nessa corrida foi um incidente entre o Nelson Piquet e o Andrea De Cesare, né? O De Cesare estava em quinto, foi colocar uma volta no Piquet e os dois ficaram ali, né, bateram e os dois ficaram discutindo no meio da pista, né? Uma cena muito inusitada, né, entre Nelson Piquet e Andrea De Cesare. Olha aí, parou tudo, deu engarrafamento aí na corrida, no meio da corrida de Mônaco. A corrida seguinte foi o GP do México, onde Ayrton Senna conquistaria sua terceira vitória seguida. Ricardo Patrese foi o segundo e Michele Alboreto foi o terceiro. Esse também que foi o último pódio do Alboreto na Fórmula 1. O Prost foi apenas o quinto colocado. A quinta etapa da temporada de 89 aconteceu nos Estados Unidos e Ayrton Senna conseguiu quebrar 2 recordes no treino, que foi o primeiro recorde, que foi o recorde de pole positions consecutivas, com 8 pole positions, que é o recorde que esse recorde até hoje, né, nenhum piloto até hoje conseguiu bater esse recorde de 8 pole positions seguidas. E também quebrou o recorde na época, né, o recorde que era de Jim Clark, de 33 pole positions. Né? Essa foi a pole position de número 34 do Senna. Bateu o recorde da época, que era do Jim Clark, com 33, né, e manteve esse recorde. Né, foi o recordista até 2006, com 65 pole positions, quando o Michael Schumacher o superou, né, fazendo 66, e hoje esse recorde pertence ao Lewis Hamilton, desde o GP da Itália do ano passado, que o Lewis Hamilton é o recordista de pole positions. Na corrida, né, o Senna liderava até com certa tranquilidade até a volta 40, quando começou a ter problema elétrico em seu carro, forçando a abandonar 4 voltas depois. O Alain Prost, com isso, venceu pela primeira vez no ano, o Ricardo Patrese foi o segundo
e o piloto da casa, o americano Ed Sheever, subiu pelo pódio pela última vez em sua carreira na Fórmula 1, na terceira posição. No GP do Canadá, Alain Prost quebrou uma sequência das 8 poles consecutivas de Senna e largou na frente, mas abandonou na terceira volta com problemas na suspensão. Né? E uma corrida em que chovia e parava, o Senna conseguiu assumir a liderança dessa corrida na 36ª volta, encaminhava para mais uma vitória, quando o motor Honda estourou, faltando apenas 4 minutos para estourar o limite de 2 horas da corrida, ou seja, né, a corrida tinha um limite de 2 horas, né, não ia dar nas voltas. Faltando 4 minutos, o motor Honda estourou e o Senna abandonou a corrida. E com isso, o Thierry Boutsen da Williams venceu pela primeira vez na Fórmula 1, né, conquistou sua primeira vitória, com Riccardo Patrese também da Williams em segundo, e Andrea de Cesaris subiu ao pódio em terceiro, este também que foi o último pódio da sua carreira, e foi o primeiro pódio da equipe da Lara na Fórmula 1. Destaque também nessa corrida para o Nelson Piquet, que foi o quarto colocado e marcou seus primeiros pontos na temporada após largar na 19ª posição. A 7ª etapa foi o GP da França e já na sexta-feira o Alain Prost surpreendeu todo mundo revelando que não ia mais correr pela equipe McLaren na temporada de 1990, porém ele disse que ainda não tinha definido o seu futuro, onde ele ia correr na temporada de 90. Rumores diziam que ele ia correr na Williams, ou alguns rumores diziam que ele ia correr na Ferrari. Na corrida, né, primeiro um acidente espetacular ali com o brasileiro Maurício Gugelmin acabou interrompendo a prova. Vamos ver aí o acidente. Tá aí, ó, o Gugelmin encheu a traseira do Mansell e capotou, mas felizmente saiu ileso, né? O Maurício Gugelmin aí teve, apesar do acidente, da capotagem, ele saiu ileso. E na relargada, né, o Senna não conseguiu fazer nem a primeira curva com problemas no diferencial, e o Alain Prost venceu, o Nigel Mansell foi o segundo, o Riccardo Patrese foi o terceiro. E essa corrida também marcou a estreia do Jean Alesi na Fórmula 1 pela equipe Tyrrell, e já estreou fazendo uma belíssima corrida, chegando na 4ª posição. O Ayrton Senna completou seu 4º abandono seguido no GP da Inglaterra, quando largou na frente, liderava a corrida e rodou sozinho na 11ª volta. O Prost venceu, abrindo 20 pontos de vantagem no campeonato. O Mansell foi o segundo e o Alessandro Nannini foi o terceiro. Daí, nessa altura, as coisas, na metade do campeonato, as coisas já começavam a ficar complicadas aí para o Senna por conta dos abandonos. Só que o Senna conseguiu, na corrida seguinte, voltou a vencer com Alain Prost em segundo, Nigel Mansell em terceiro, mas mesmo assim a corrida ainda, a vantagem do Prost no campeonato ainda era grande. Né? Na etapa seguinte, o Mansell venceu no Grande Prêmio da Hungria, conseguiu fazer uma bela ultrapassagem sobre o Senna a 20 voltas do final, né? Aproveitando aí o retardatário. E o Senna foi o segundo e o Thierry Boutsen foi o terceiro. Né? Então, mais uma vitória do Nigel Mansell na temporada. A 11ª etapa na Bélgica começou com um vexame da equipe Lotus, né, que estava com problemas, né, durante o ano todo, que estava com problemas em seus 2 carros, com falta de peças, problemas no chassi, e eles anunciaram que não disputariam a corrida, não disputaram a corrida da Bélgica. Então, mais um episódio do karma de Nelson Piquet, né, que foi na Lotus nas temporadas de 88, mas em 89 ainda foi pior que 88 e acabou tendo que ficar de fora da corrida da Bélgica por conta de problemas aí com os carros da equipe. E na corrida, debaixo de chuva, o Ayrton Senna venceu, o Alain Prost foi o segundo e Nigel Mansell foi o terceiro. A próxima corrida seria na Itália, né? E às vésperas da Itália, o Prost anunciou, a Ferrari anunciou a contratação de Alain Prost para a temporada de 1990, e na corrida o Senna liderava até a volta 44, quando o motor Honda mais uma vez deixou o Senna na mão, e aí o Prost venceu com Berger em segundo e Boutsen em terceiro. Aí, mais uma vez também, mais uma corrida que complicou o Senna no campeonato. A corrida seguinte foi o GP de Portugal. E aí aconteceu um lance, né, que
faria alguma diferença no campeonato. E para mim, né, na minha opinião pessoal, foi um erro grande do Senna, né, que não pensou no campeonato, né? Então assim, o que aconteceu, né? A Ferrari, as duas Ferraris, elas estavam melhores durante a corrida. O Berger estava em primeiro, o Mansell estava em segundo. E o Senna estava em terceiro. O Mansell, ele foi fazer sua troca de pneus. Só que na hora de entrar no box, ele passou do ponto. E errou ali o local onde tinha que parar. E aí o que ele fez? Ele engatou a ré, né, no box e fez o pit stop. Isso é proibido, né? E algumas voltas depois, o Nigel Mansell recebeu a bandeira preta. O Nigel Mansell ele conseguiu alcançar o Ayrton Senna. Ele conseguiu alcançar o Ayrton Senna na briga pela segunda posição. E ele recebeu a bandeira preta. Ele recebeu a bandeira preta, só que ele continuou na corrida. E o Senna, e aí ele chegou no Senna e foi ultrapassar o Senna. Só que ele já estava desclassificado. E o Senna, ao invés de deixar o Mansell passar, né, porque ele já estava desclassificado e o Senna até poderia tentar chegar no Berger e ganhar a corrida, mas mesmo que não ganhasse, um segundo lugar naquela altura do campeonato seria muito importante na pontuação. Né? E o Senna não deixou e eles acabaram batendo. O Senna acabou abandonando a prova. Então vamos ver como é que foi aí toda essa confusão. Vai pro box Mansell. Vai pro box Nigel Mansell. De olho na pista, esperando para ver o que acontece. Lá vai Mansell. Se enrolou com a equipe Ferrari. Passou do ponto. Se atrapalha Mansell. Tem que puxar para trás. O Berger vai assumir a ponta. Porque se enrolou o Mansell na entrada. A equipe enfiou a McLaren, deu de cara com a Ferrari, não deu para entrar. Se enrolou o Mansell. Aí o diretor de prova, a bandeira, chega a confirmação pro Mansell. Ele já passou duas vezes ali. Duas vezes ele já passou. Foi aquela marcha ré que ele deu no box. Quando ele passou do ponto, ele tinha que seguir. Ele tinha que seguir, dar outra volta para vir para a troca de pneus. Senna, pressionado pelo Mansell. E tráfego à sua frente. Com isso, o Berger tenta abrir, mas como ele também pegou trânsito, rodou mal na última volta, a diferença de 4.4. Olha o Berger. Tendo abrindo para passar. E a bandeira agitada para o Mansell, agitada para o Mansell. Senna tem que deixar ele embora. Olha aí, olha o que fez Nigel Mansell. Tirou Ayrton Senna da prova. Tirou Ayrton Senna da prova, Nigel Mansell. Desclassificado, ele tirou Ayrton Senna da prova. Por 3 vezes recebeu a bandeira preta. O Senna tinha que deixar ele passar. Por 3 vezes, quando ele tenta voltar, o Mansell está ali, quebrou a roda de Senna e está fora da prova. Fora da prova Senna, o Mansell desclassificado 3 vezes recebendo a bandeira. Não parou, forçou em cima. Por causa dessa manobra, né, o Mansell tomou uma corrida de suspensão, além de tomar uma multa. Essa corrida de Portugal também teve outro fato histórico, que foi a única vez que um carro da equipe Minardi liderou a corrida. Foi por apenas uma volta e com o Pierluigi Martini. Foi a única vez que a Minardi liderou uma corrida. E o Berger venceu, com o Prost em segundo e o Stefan Johansson e ficou em terceiro, que foi seu único pódio, que foi seu último pódio na Fórmula 1 e o único da equipe Onyx. O Ayrton Senna venceu o GP da Espanha de ponta a ponta, né, e ainda se mantinha vivo na disputa do campeonato. O Gerhard Berger foi segundo e o Alain Prost foi o terceiro. E uma curiosidade inútil dessa corrida foi olha essa bandeira Xing Ling que colocaram do Brasil ali no pódio, né? Totalmente desproporcional, uma coisa horrorosa que fizeram ali com a bandeira do Brasil. Bom, e aí, faltando 2 corridas para o campeonato acabar, Japão e Austrália, o Prost tinha uma vantagem muito grande no campeonato, né? Porque é o campeonato que, assim como a temporada de 88, ainda tinha a regra de descartes. Então, para o Ayrton Senna, bastava apenas só a vitória. O único jeito do Senna ser campeão era ele vencendo as 2 corridas finais, né? Então, vamos mostrar como é que estava a situação no campeonato.
O Prost, os seus 11 melhores resultados, né, lembrando que os 5 piores resultados eram descartados, então só contava para o campeonato os 11 melhores resultados de cada piloto. O Prost ele tinha 4 vitórias, 6 segundos lugares e 1 terceiro lugar, totalizando 76 pontos nas 14 corridas. O Senna ele nem sequer tinha 11 resultados, ele tinha só 7 resultados, que eram 6 vitórias e 1 segundo lugar, totalizando 60 pontos. Mas mesmo assim, o Senna ainda tinha chance de ser campeão, né? Que seria o quê? Se ele vencesse no Japão e na Austrália, mesmo que o Prost ficasse em segundo, né? Considerando que o Prost ficasse em segundo no Japão e na Austrália, o Senna ficaria com 8 vitórias e 1 segundo lugar, somando 78 pontos, e o Prost ficaria com 4 vitórias e 7 segundos lugares, somando os mesmos 78 pontos. Né? E aí o Senna seria campeão, né, por ter mais vitórias, 8-4 nesse cenário. Então, para o Senna era vencer ou vencer. Né? E essa corrida do Japão foi uma corrida histórica, todo mundo já deve ter assistido, todo mundo deve conhecer essa história. Mas algumas coisas assim que às vezes passam despercebidos. Né? Primeiro, a questão, né, do Prost na largada. Né? O Prost ficou aquela polêmica de se o Prost queimou ou não queimou a largada. Depois a gente vai passar o vídeo aqui da largada. Você repara que o Prost ele dá o carro um pouco antes da luz verde acender, o carro dele vai um pouco para frente. Porém, as rodas, né, não ultrapassam ali o colchete, né, que demarca onde o piloto deve ficar. Então, eu até procurei saber no regulamento se só queima a largada mesmo se caso ultrapassar o colchete, ou se qualquer movimento já é considerado queima de largada. Mas fato que foi assim, uma fração de segundo. E independente disso, o Senna também ele não largou bem, ele tracionou mal. Né? Tanto é que, além do Prost ter ultrapassado, o Berger também chegou ali, colocou o carro do lado. Né? Então o Senna realmente não largou bem. O Prost largou na frente, né? E se manteve na frente. E o Prost, ele estava ainda meio puto, né, com o Senna por causa da questão de San Marino, né, da quebra do acordo, né, que ele acusava o Senna. A relação dos dois não estavam boas, né? O Prost que já tinha perdido o campeonato para o Senna no ano anterior. O Prost falou, cara, essa vez eu já facilitei, né, entre aspas, tantas vezes para o Senna para não causar problema. Dessa vez ele não vai me passar. Ele não vai me passar de jeito nenhum. Ele não vai me passar e pronto, acabou. Eu não vou facilitar. Mas a gente tem que destacar também que foi uma baita de uma corrida, né? Tanto do Prost quanto do Senna. Mas o Prost, porque ele fugiu totalmente de sua característica, né? Ou seja, o Prost ficou andando ali no limite, né? No limite extremo, coisa que não era da característica dele, né? De andar no limite, né, o tempo todo, e o tempo todo o Senna ali o acompanhando. Foi realmente, talvez, acho que a maior performance, tanto de um quanto do outro, numa corrida de Fórmula 1. Os dois andando no limite extremo, né? E convenhamos, né, que se segurar o Ayrton Senna numa corrida normal, conseguir andar num ritmo a ponto de deixar o Senna até em alguns momentos da corrida a uma certa distância atrás, em condições normais já não é fácil. Imagina numa corrida que o Senna estava alucinado, precisando da vitória, né, com a faca nos dentes. Realmente é para poucos, né, conseguir segurar o Senna numa situação como essa. E o Alain Prost é um desses poucos, né, que tem a capacidade para isso. E aí ele conseguiu segurar tanto que na volta 46 de 53, o Senna acabou forçando uma ultrapassagem ali na entrada da chicane. E o Prost, malandramente, né, acabou, digamos assim, jogando o carro para cima do Senna, né, fazendo a curva mais cedo do que normalmente faria, né, que ele alegou que a preferência era dele, porque ele estava na frente, daquela coisa toda, mas, né, a gente sabe que ele fez aquilo, né, porque ele queria, né, um acidente o beneficiaria diretamente. Né. E a gente, né, parando para pensar também, a gente imagina assim, que o Senna talvez
tenha colocado o carro ali naquele ponto, naquela maneira, por causa do... Ele pensou, cara, o Prost, ele não é esse cara de arriscar, enfim, né? O Prost, sempre que eu fui, o Prost sempre recolheu, né? Mas dessa vez o Prost não recolheu e aconteceu o acidente que todo mundo conhece, né? Então a gente vai ver aqui primeiro a largada e depois o acidente, e aí depois a gente comenta o restante da corrida. Vamos lá. Passa a bandeira verde, luz vermelha, aí vem a verde, aí vem a largada, Prost larga melhor. Prost larga melhor, Senna vem por dentro. Prost vai assumir a ponta. Aí vem Senna para assumir a segunda posição. Prost é o primeiro, com Senna em segundo, pulou na frente o Prost. Ponta à esquerda, Prost descia, Senna também, Senna vai mais lá fora na terra. Eles chegam na chicane, Senna desceu por dentro, vai bater, vai bater. Assim bate, sim bate o favorecido Prost. Assim bate o favorecido é Prost. Aí o título fica com o Prost. Prost vai abandonar o carro. Senna vai tentar voltar. Será que quebrou a suspensão? Ele pede para empurrar o carro para trás. Os dois ficam enganchados. O Prost saiu do carro. O Senna vai tentar voltar. Vai tentar voltar aí com o Senna. Empurrado na curva. Aí permite, ele tem que ser empurrado. Ele pede para ser empurrado. Prost desceu do carro. Vai tentar voltar aí com o Senna. É empurrado ali por fora. Senna, o carro tem que pegar e tem que virar para voltar pela chicane. Passa Senna, volta. Volta aí com Senna depois da batida com o Prost. A asa de Ayrton Senna está quebrada. As bandeiras estão agarradas. A asa do carro raspa no chão. Joga o bico do carro para cima. Ayrton Senna, Prost, abandonando a prova depois que Senna forçou na chicane, na batida dos dois. 48ª volta. Bom, o Senna voltou para a corrida com o bico quebrado, foi para o box, trocou o bico, né? Inclusive tem uma imagem que eu acho fantástica, né? Que é um momento assim histórico, né? Que é esse momento aqui, cara. Essa foto, né? Tipo, o Senna com o bico quebrado, o Prost voltando pro box a pé, olhando, né? O Senna voltando meio que, tipo, meu, não é possível que esse cara vai voltar, né? E aí a gente sabe, né, que o Prost foi até a torre de controle fazer reclamação, e o Senna, né? Depois a gente vai mostrar aqui a vitória, né, do Senna, né? O Senna voltou, conseguiu fazer uma ultrapassagem, recuperar, né, porque ele perdeu a liderança para o Alessandro Nannini, ele conseguiu tirar mais de 1 segundo por volta ali nas últimas 5 voltas e conseguiu fazer uma ultrapassagem. Então vamos ver como é que foi essa vitória do Senna, né? Vitória entre aspas do Senna, né, que não deixou de ser espetacular. Ele tenta na pista fazer o seu papel. De todas as provas tentaram a ultrapassagem dentro da primeira prova. Colou em Nannini. Nannini olhou. Tomou a sua frente. Não quer ser ultrapassado, Nannini. Tem que esperar. Tem que sair da chicane junto. Senna forçou, travou Nannini. Lá vai Senna na ultrapassagem. Foi com tudo, arriscou tudo. Foi pra cima pra passar. Passa Senna. Rasga a reta na frente de Nannini. Completa 51 voltas. O público fica em pé, as bandas estão agitadas. Mas e daí? O que será que homens de terno e gravata estão conversando no segundo andar da torre? Na pista, Senna falou dele. Senna vem pra bandeirada. O que importa é isso. Na pista ele cumpre o seu papel, mostra o seu valor e a sua capacidade. Por ele na pista, o campeonato tem que ser decidido na Austrália. Bandeiras brasileiras agitadas, o público de pé, Ayrton Senna, bandeiras matriculadas, carro, bate no capacete, Ayrton Senna do Brasil, vencendo de forma incrível o Grande Prêmio do Japão. Senna cruza, 2 segundos e 2 à frente de Nannini, visivelmente emocionado Ayrton Senna. Talvez ali enxugando as lágrimas, abriu a viseira. Ele vibrou, tocou o ar, tocou seu capacete. Ayrton Senna recebe a bandeirada.
depois do acidente com o Prost, depois de voltar sem bico, depois de andar na grama, depois de parar no box e de ter a roxa e nova ultrapassagem em cima de Danini. Na pista, que é onde tem que ser definidas as coisas. Brasil! Na montagem, no talento, o Senna venceu uma corrida incrível. Agora eu não quero nem saber o que vão dizer os homens lá em cima. Fica a expectativa. Mas na pista, como tinha sido brilhante no Grande Prêmio do Japão em 88, volta a ser brilhante no Grande Prêmio do Japão em 89. Ver isso aí, né, cara, é um negócio bom, né, de ver a genialidade, né, tipo, a genialidade do Senna de, cara, ir atrás e correr, não desistir, mas ao mesmo tempo também dá uma tristeza enorme de saber, né, que eu sempre falo assim, cara, claro, a atitude do Prost não foi legal, mas na pista, às vezes o cara tá ali, adrenalina mil, o cara toma algumas atitudes que não devam ser tomadas, mas é na pista, ali foi na pista e, enfim, né, pra mim, digamos assim, até, não é que, eu até às vezes compreendo, né, o que o Prost fez, né? O que levou o Prost a fazer aquilo, a rivalidade que estava entre os dois, né? O cara já tinha perdido um campeonato e enfim, ele achou que dentro da justiça dele por ele ter culpado o Senna lá atrás, né? Por uma quebra de acordo, ele fez aquilo, é errado, mas foi na pista, pode acontecer, né? Depois a gente vai ver que né, o Senna fez igual, mas enfim, né, mas para mim o grande vilão da história toda é sem dúvida nenhuma o Jean-Marie Balestre, né, o Jean-Marie Balestre que desclassificou o Senna, que achou um pretexto ridículo, né, porque ele não contornou a chicane, ou seja, o Senna não teve nenhuma vantagem, né, em não ter feito a chicane ali, ter voltado e feito o traçado da chicane, não teve nenhuma vantagem, né, porque ele perdeu muito tempo, né, até por muito tempo, né, eu lembro dessa corrida quando eu era criança e eu por muito tempo eu achava que o que tinha sido o Senna tinha sido desclassificado não por ter cortado a chicane, mas por causa dos fiscais terem empurrado o carro dele, mas não foi isso. Então assim, o Balestre ele tirou uma das vitórias talvez mais espetaculares, né, da carreira do Senna. Ele estragou talvez uma das corridas mais espetaculares da história da Fórmula 1, como eu tinha falado aqui antes, né? Talvez a maior performance de dois dos maiores gênios da história da Fórmula 1, né? Que os dois andando no limite o tempo todo, né? Um lance ali de um acidente, o Senna voltou e conseguiu ganhar a corrida ainda mesmo assim. Então, realmente foi algo... Assim, né, o Balestre, ele conseguiu, para mim é o grande vilão da história, ele estragou realmente, né, uma corrida espetacular, uma corrida que não deixou de ser histórica, mas poderia ser mais histórica ainda, e o campeonato poderia ter sido muito mais histórico, né, porque você imagina como ia ser essa decisão na Austrália, né, com o Senna precisando vencer, né, todo esse clima, né, o acidente entre os dois, o Prost indo para a Ferrari. Então, realmente, isso foi... o Balestre, para mim, é o grande filho da puta, né, dessa história. A McLaren até tentou, né, entrou com recurso para suspender essa classificação do Senna, mas o Tribunal da FISA, além de manter a desclassificação, ainda multou o Senna em $100 mil e aplicou uma suspensão ao Senna por direção perigosa, né? Mas aí depois, né, vários protestos, né, o próprio Fangio, o Jack Stewart, o Ken Tyrrell também foi defender o Senna, a suspensão foi anulada. E na última corrida do ano, na Austrália, foi debaixo de muita chuva, né, e o Alain Prost, assim como o Lauda no Japão em 76, abandonou a corrida ainda na primeira volta, após a primeira volta, porque estava com muita chuva. O Senna liderou até a 13ª volta, quando bateu no retardatário Martin Brundle da Brabham, né? E a vitória foi de Thierry Boutsen, com Alessandro Nannini em segundo e Riccardo Patrese em terceiro.
E o destaque dessa prova também foi o Satoru Nakajima, que largou em 23º, chegou em quarto ali com a Lotus e ainda anotou a volta mais rápida da corrida, nessa que foi sua despedida da equipe Lotus. Então é isso, né, bacharéis? Esse foi o resumo da temporada de 89, uma temporada muito polêmica. Eu costumo dizer assim, né, apesar de tudo que aconteceu, eu acho que o título do Prost não foi injusto pela temporada como um todo, né? O Senna ele cometeu erros, ele teve muitas quebras, muitos abandonos, e o Prost ele foi mais regular, como tinha sido também na temporada de 88, e foi na temporada de 89, e além do que, né, o Senna não venceu na Austrália, né? O Senna precisava vencer no Japão e na Austrália para ser campeão, né? Tudo bem que, né, o campeonato já decidido é outro foco, é outra coisa. Mas eu sempre falo assim, que não foi roubado o título do Senna de 89, mas foi tirada dele a chance de disputar o título de 89. Pode ser que de repente na Austrália, com o campeonato valendo, podia ser que o Senna batesse igual bateu e o Prost fosse campeão do mesmo jeito. Mas também pode ser que não, né? Mas de certa forma, eu acho que não foi uma das melhores temporadas do Senna, né? Tanto por azares, né, dele, que ele teve o motor quebrado, o carro quebrado, e também por alguns erros, mas infelizmente o Balestre estragou ali o que seria o campeonato, o final de campeonato talvez o mais espetacular, o mais disputado, o mais esperado da história da Fórmula 1. É isso então, meus amigos bacharéis, ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, compartilhe nas suas redes sociais e voltamos na próxima semana com a última parte da nossa trilogia, onde vamos contar a história da temporada de 1990. Então é isso, um grande abraço a todos, ficamos por aqui, até a próxima, tchau!